Eu não fui contemplada no testamento, mas eu quero ter um... Gugu Liberato, um dos nomes mais queridos da televisão brasileira, um ícone que marcou gerações com seu carisma, talento e generosidade. Mas hoje, 6 anos após sua morte trágica e cercada de controvérsias, o silêncio finalmente foi quebrado. A esposa de Gugu, que por tanto tempo permaneceu calada diante das acusações, das disputas e das especulações que tomaram conta da mídia, decidiu falar. E o que ela revelou agora está deixando o Brasil inteiro em choque. Afinal, o que realmente aconteceu nos bastidores da vida de Gugu? O que motivou tantos segredos, tantas versões diferentes sobre o mesmo caso e tantas brigas que continuam até hoje entre familiares, advogados e supostos herdeiros? A verdade parece estar vindo à tona, e ela é muito mais sombria e surpreendente do que se imaginava. Em meio a disputas pela herança milionária, depoimentos contraditórios e teorias que colocam em dúvida até as circunstâncias da morte do apresentador, surgem novas revelações que prometem mudar tudo o que você pensava saber sobre essa história. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Uma análise completa e sem censura do lado oculto da vida e da morte de Gugu Liberato, e principalmente das confissões inéditas de sua esposa, que agora decide abrir o jogo como nunca antes. Então, se você é fã do Gugu, se acompanhou sua carreira ou simplesmente quer entender o que há por trás dessa trama de segredos, traições e mistérios, já deixe o seu gostei e se inscreva no canal agora mesmo, porque isso é fundamental para que o YouTube continue recomendando nossos vídeos e para que possamos manter esse trabalho de investigação e memória viva. E se você quiser apoiar o canal de forma ainda mais direta, considere enviar um Super Thanks. Qualquer contribuição ajuda a manter o conteúdo com qualidade e profundidade. Mas se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Apenas comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nesta história. Sua opinião é muito importante. E não saia daí, porque a última revelação deste vídeo vai te deixar completamente impactado e pode mudar de vez a forma como o Brasil enxerga a morte de Gugu. Rose Miriam de Matteo nasceu em São Paulo, em uma família tradicional de origem italiana, marcada por valores rígidos e uma educação pautada na fé, no respeito e na disciplina. Desde muito jovem, ela demonstrava um espírito sensível, introspectivo e ao mesmo tempo determinado. Era uma menina que acreditava na força dos sonhos e que desde cedo traçou um caminho que a levaria ao mundo da medicina, profissão que escolheu não apenas por vocação, mas por um profundo desejo de cuidar e entender as dores humanas, tanto do corpo quanto da alma. Durante sua juventude, Rose viveu longe dos holofotes, levando uma vida comum, estudiosa e discreta. Foi na universidade que ela se destacou pelo compromisso e pela empatia com os pacientes. Colegas de classe relatavam que ela sempre se emocionava com histórias de sofrimento e buscava oferecer consolo além do tratamento. Essa sensibilidade que a marcaria por toda a vida seria também sua maior vulnerabilidade, principalmente quando o destino cruzou seu caminho com o de um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, Gugu Liberato. Antes disso, porém, Rose era uma mulher de hábitos simples. Gostava de ler, frequentava a igreja e valorizava os laços familiares. Não tinha ambições ligadas à fama ou à exposição pública. Pelo contrário, a ideia de aparecer nas câmeras a deixava desconfortável. A medicina era seu refúgio e a vida privada, seu abrigo. Ninguém poderia imaginar que aquela jovem médica, reservada e sonhadora, se tornaria, anos mais tarde, personagem central de uma das maiores histórias de amor e controvérsia da mídia nacional. Ao se formar, Rose iniciou sua carreira na área de clínica geral, mas mantinha um interesse especial pela medicina humanista, aquela que olha o paciente com afeto e atenção. Em meio ao trabalho, ela vivia com simplicidade, dedicando-se à família e a projetos pessoais. Foi nessa época que o acaso, ou o destino, a colocaria diante de Gugu. Um encontro que mudaria completamente o rumo de sua vida. O brilho, o magnetismo e a presença carismática do apresentador contrastavam com a serenidade e a delicadeza de Rose. Ele era um homem acostumado aos palcos, à fama e à multidão. Ela, uma mulher habituada ao silêncio e à introspecção. Dois mundos aparentemente opostos que, de alguma forma, se atraíram. O início dessa relação marcou uma transformação profunda em Rose. De médica anônima, ela passaria a viver à sombra de um gigante da televisão, em meio a um universo de glamour e pressão, onde as aparências muitas vezes falavam mais alto do que as verdades íntimas.
Ainda assim, mesmo cercada de câmeras e curiosidade, Rose manteve um traço que a diferenciava: a reserva. Pouco se sabia sobre sua vida, seus gostos e pensamentos. Nos bastidores, ela continuava sendo a mesma mulher que valorizava a espiritualidade e a calma, evitando se envolver em escândalos ou rivalidades. No entanto, essa escolha pelo silêncio, que por muitos anos a protegeu, mais tarde se tornaria a origem de inúmeros questionamentos, especulações e julgamentos. O público, acostumado a ver Gugu como símbolo de alegria e sucesso, pouco conhecia a mulher que partilhava sua vida, que criava seus filhos e que, silenciosamente, seria testemunha das alegrias e dores que nenhum programa de auditório jamais revelou. Assim nasceu a trajetória de Rose Miriam, uma mulher de fé e emoção, cuja história pessoal, marcada pela ternura e pelo sofrimento, ainda hoje desperta curiosidade, empatia e controvérsia. O encontro entre Rose Miriam de Matteu e Gugu Liberato marcou o início de uma das histórias mais comentadas e controversas da televisão brasileira. Ele, já consolidado como um dos maiores apresentadores do país, símbolo de sucesso, carisma e respeito popular. Ela, uma jovem médica discreta, dedicada à profissão e à fé. Dois mundos completamente diferentes, unidos por um destino que parecia improvável. A aproximação entre eles aconteceu em um momento em que Gugu estava no auge da carreira, apresentando programas que batiam recordes de audiência e ditavam os rumos da TV brasileira. O apresentador era conhecido por sua timidez fora das câmeras e, segundo pessoas próximas, sempre se encantava por pessoas simples e verdadeiras, características que encontrou em Rose. Foi dessa conexão de contrastes que nasceu um vínculo que, ao longo do tempo, se transformou em uma relação intensa, cheia de amor, cumplicidade, mas também de silêncios e segredos. O relacionamento entre Gugu e Rose nunca foi convencional. Embora tenham construído juntos uma família com 3 filhos, João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia, eles nunca oficializaram o casamento. Para muitos, isso era apenas um detalhe. Afinal, viviam sob o mesmo teto, compartilhavam o mesmo lar e os mesmos sonhos. Mas para outros, essa ausência de formalidade seria, mais tarde, o ponto de partida de uma das maiores batalhas judiciais envolvendo a herança de um artista no Brasil. Nos bastidores, Rose sempre se mostrou uma mulher dedicada, protetora e profundamente envolvida com os filhos. Era ela quem cuidava da rotina da casa, das viagens, da educação e do bem-estar das crianças, enquanto Gugu equilibrava a vida entre o trabalho e a família. A convivência deles, segundo amigos próximos, era tranquila, pautada pelo respeito e pela espiritualidade. Gugu admirava a serenidade de Rose e, em várias entrevistas, se referia a ela como uma grande mulher e a mãe dos meus filhos. No entanto, ele também afirmava que o relacionamento entre eles era mais voltado à amizade e à família do que à paixão. Essa declaração, feita anos antes de sua morte, alimentou diversas interpretações e rumores sobre a real natureza do vínculo que os unia. Para Rose, essas palavras sempre soaram como uma tentativa de proteger a intimidade do casal, que preferia viver longe dos julgamentos do público. A vida em família era repleta de momentos felizes. Eles tinham uma casa luxuosa em Alphaville e outra em Orlando, nos Estados Unidos, onde passavam longos períodos com os filhos. A rotina familiar incluía viagens, almoços tranquilos e momentos de lazer simples, que contrastavam com o brilho da vida pública de Gugu. Apesar de toda a aparência de estabilidade, pessoas próximas ao casal relatavam que havia uma distância emocional crescente entre eles nos últimos anos. Gugu, muito focado na carreira, passava longas temporadas fora, enquanto Rose se dedicava integralmente aos filhos e à espiritualidade. Ainda assim, ela nunca deixou de demonstrar amor e respeito pelo apresentador. Em uma entrevista após a morte dele, Rose afirmou com emoção: "Eu amava o Gugu profundamente e sei que ele também me amava à maneira dele." Essa frase resume a complexidade da relação, um laço verdadeiro, mas repleto de nuances, de sentimentos guardados e de assuntos nunca plenamente resolvidos. A chegada dos filhos foi o ponto mais luminoso da união. Gugu, sempre reservado quanto à vida pessoal, se mostrava um pai carinhoso, presente e orgulhoso. As gêmeas, Marina e Sofia, nasceram como uma bênção que consolidou a família, e João Augusto, o primogênito, foi criado com o mesmo cuidado e amor. Rose se dedicou integralmente à maternidade,
abdicando da carreira médica para se tornar o pilar da casa. Essa escolha, que muitos admiravam, seria também a fonte de suas maiores dores no futuro, pois a tornaria emocionalmente e financeiramente dependente de um homem cuja vida pública sempre ofuscou a dela. Ainda assim, durante anos, Rose parecia feliz em seu papel. O lar deles era um refúgio, um mundo particular onde o riso das crianças se misturava à tranquilidade das tardes familiares. Mas por trás dessa fachada perfeita, acumulavam-se pequenas fraturas, silêncios e desencontros que o público só viria a descobrir depois. Gugu e Rose viviam uma relação fora dos padrões, marcada por cumplicidade, mas também por distância. Era o tipo de amor que desafiava definições, e talvez por isso tenha se tornado alvo de tanta especulação. Mesmo assim, enquanto ele brilhava nas telas, ela permanecia nos bastidores, sustentando a estrutura invisível de uma família que, aos olhos de muitos, era exemplo de harmonia. A morte trágica de Gugu Liberato em novembro de 2019 foi o ponto de virada na vida de Rose Miriam de Matteu. O acidente doméstico, que ocorreu em sua casa em Orlando, deixou o país em choque e mergulhou a família em uma dor profunda. Mas, para Rose, a dor da perda se somou rapidamente a uma tempestade de polêmicas, especulações e disputas que transformaram seu luto em um campo de batalha público. O país acompanhava, atônito, a mulher até então discreta e recatada se tornar o centro de uma das maiores controvérsias já vistas envolvendo uma figura da televisão brasileira. No início, Rose se manteve em silêncio, abalada, buscando forças na fé e nos filhos. Mas à medida que os dias passavam, surgiam rumores, declarações contraditórias e uma avalanche de julgamentos nas redes sociais. Tudo começou com a divulgação do testamento deixado por Gugu, que surpreendeu o Brasil ao revelar que Rose não havia sido incluída como companheira ou herdeira. O apresentador destinou a maior parte de sua fortuna aos 3 filhos e à mãe, Dona Maria do Céu, deixando Rose de fora como se fosse apenas uma pessoa próxima, e não a mulher com quem compartilhou mais de 20 anos de vida e uma família inteira. Foi nesse momento que o silêncio de Rose se quebrou. Em entrevistas e declarações públicas, ela afirmou, com a voz embargada, que havia vivido em união estável com Gugu, que o amor entre eles era verdadeiro e que sua ausência no testamento não refletia a realidade da relação. O caso se transformou em um verdadeiro espetáculo jurídico e midiático. De um lado, a família de Gugu, especialmente sua mãe e alguns parentes, sustentando que o relacionamento entre eles era de amizade e parceria parental e não de casal. Do outro, Rose, afirmando com firmeza que sempre viveu como esposa, mesmo que sem casamento formal. A disputa se intensificou com o passar dos meses. Advogados, peritos e testemunhas foram convocados, e a imprensa cobria cada detalhe com intensidade. As opiniões se dividiram. Muitos se solidarizaram com Rose, enxergando nela uma mulher injustiçada, enquanto outros questionavam suas intenções, acusando-a de buscar benefícios financeiros. As redes sociais se tornaram um tribunal virtual onde todos se sentiam no direito de julgar. A polêmica tomou proporções gigantescas, envolvendo até mesmo declarações de amigos e ex-funcionários da família. Alguns relatavam que Gugu e Rose dormiam em quartos separados e mantinham uma convivência mais voltada aos filhos do que à intimidade. Outros defendiam que havia amor, companheirismo e respeito, mas que o apresentador, reservado como era, preferia manter a privacidade e não expor seu relacionamento. Em meio a isso, surgiram também boatos sobre a vida pessoal de Gugu, que alimentaram ainda mais a curiosidade do público e o sofrimento de Rose. Ela passou a ser alvo de ataques, julgamentos e insinuações dolorosas. Mas, mesmo abalada, se manteve firme, afirmando que sua luta era por justiça e reconhecimento. Em diversas entrevistas, declarou que não estava brigando por dinheiro, mas por dignidade, por ser reconhecida como companheira e mãe de família. Disse que Gugu era o amor da sua vida e que ele jamais a deixaria desamparada se pudesse prever o que viria. Essa guerra judicial, que se arrasta há anos, expôs feridas profundas e fragilidades familiares. O público, acostumado a ver Gugu como o homem do sorriso fácil e da generosidade, se surpreendia com a complexidade da situação. Por trás das câmeras, havia segredos, dores e decisões que agora vinham à tona com força. Rose, antes conhecida pela doçura e discrição, passou a ser vista como uma mulher de coragem, alguém que enfrentou um sistema inteiro para defender sua história.
Mas essa exposição teve um preço alto. Amigos relatam que ela viveu crises emocionais, noites em claro e momentos de desespero. A morte de Gugu a devastou, e o turbilhão de disputas transformou seu luto em espetáculo. Ainda assim, ela continuou firme, amparada pelos filhos e pela fé, sustentando a mesma narrativa, de que o amor deles era verdadeiro e que nenhum documento seria capaz de apagar isso. Até hoje, a batalha judicial segue, e com ela, a divisão de opiniões. Mas o que ninguém pode negar é que, depois da morte de Gugu, Rose Miriam deixou de ser apenas a esposa discreta do apresentador para se tornar uma mulher que lutou para ser ouvida, mesmo quando o mundo inteiro parecia duvidar dela. Após a morte de Gugu Liberato, a vida de Rose Miriam de Matteu nunca mais foi a mesma. A mulher que antes vivia longe dos holofotes, cuidando dos filhos e da casa, de repente se viu exposta, questionada e julgada por milhões de pessoas. A perda do companheiro com quem dividiu mais de 2 décadas foi devastadora, mas o que viria depois transformaria o luto em uma verdadeira batalha pela sobrevivência emocional e pela defesa da própria identidade. Nos primeiros meses após a tragédia, Rose mergulhou em um silêncio profundo. Amigos próximos relatam que ela mal conseguia comer ou dormir e que passava horas relembrando momentos ao lado de Gugu, assistindo a vídeos antigos e revendo fotos da família. A casa em Orlando, que antes era sinônimo de alegria e união, se transformou em um ambiente de dor e solidão. As risadas dos filhos ecoavam como lembranças distantes, e cada canto da casa parecia guardar uma memória do apresentador. Mas não demorou muito para que a tranquilidade do luto fosse substituída por uma tempestade de conflitos e disputas. O testamento de Gugu, revelado poucos dias após sua morte, foi o estupim para uma guerra familiar e judicial que colocaria Rose no centro das atenções. De uma hora para outra, ela precisou deixar o papel de mãe e companheira enlutada para assumir o de protagonista em um caso que dividiu o país. A luta por reconhecimento como esposa e pela validação da união estável se tornou sua principal causa, e junto dela vieram críticas, ataques e julgamentos de todos os lados. Rose se viu sozinha contra um sistema que, aos olhos de muitos, parecia duvidar da sua palavra. A família de Gugu, especialmente sua mãe, Dona Maria do Céu, afirmava que o relacionamento entre os dois era apenas de amizade e parceria parental. Rose, porém, insistia que havia amor, cumplicidade e uma história construída com base no respeito e na fé. A dor de ser desacreditada por pessoas próximas e pela opinião pública deixou marcas profundas em sua alma. Em várias entrevistas, ela desabafou sobre o sofrimento que sentia ao ver seu nome envolvido em escândalos e polêmicas, quando tudo o que queria era preservar a memória do homem que amava. Ela contou que, em muitos momentos, pensou em desistir, mas que a força vinha dos filhos, especialmente das gêmeas Marina e Sofia, que sempre estiveram ao seu lado, defendendo a mãe com firmeza. Rose passou a enfrentar também uma guerra psicológica. As notícias distorcidas, os comentários maldosos e as especulações sobre sua vida pessoal a levaram a crises de ansiedade e depressão. Houve momentos em que ela se refugiou completamente da mídia, buscando amparo em sua fé e em terapias espirituais. Mesmo abalada, ela decidiu seguir lutando, afirmando que sua batalha não era apenas por dinheiro, mas por respeito e reconhecimento. Disse em diversas entrevistas que o que mais a feriu foi ver sua história de amor ser tratada como mentira, como se 2 décadas de convivência e 3 filhos não fossem prova suficiente de um laço verdadeiro. Ao longo dos anos, Rose se reinventou. Começou a usar suas redes sociais para mostrar um lado mais humano e espiritual, compartilhando mensagens de fé, esperança e superação. Essa nova fase marcou um renascimento simbólico, uma tentativa de reconstruir a própria identidade após ser dilacerada pela tragédia e pelas polêmicas. Mesmo assim, o peso das acusações e o cansaço das batalhas judiciais continuam presentes. O público que antes pouco a conhecia passou a enxergá-la com mais empatia, entendendo que por trás das manchetes havia uma mulher sensível, mãe dedicada e ser humano ferido. O impacto emocional da morte de Gugu foi devastador, e até hoje Rose luta para encontrar equilíbrio entre a dor e a necessidade de seguir em frente. Em entrevistas recentes, ela disse que ainda conversa com o apresentador em orações e que sente sua presença espiritual. Essas declarações, vistas por alguns como demonstração de fé e por outros como sinal de desequilíbrio, reforçam o quanto ela ainda vive em conexão profunda com o passado.
Rose se tornou símbolo de resistência feminina, de uma mulher que, mesmo dilacerada por dentro, não desistiu de lutar por sua verdade. Sua jornada, marcada por amor, perda e resiliência, é o retrato de alguém que enfrentou o preconceito, o julgamento e a solidão com coragem. E mesmo depois de anos, ela segue firme, dizendo que tudo o que fez e continua fazendo é por amor. Amor a Gugu, aos filhos e à história que construiu com ele. Desde a morte de Gugu Liberato, Rose Miriam de Matteu passou de uma figura reservada e discreta a uma das mulheres mais comentadas e analisadas da mídia brasileira. Suas entrevistas e declarações públicas, muitas vezes marcadas por emoção, lágrimas e desabafos intensos, revelaram um lado que o público nunca conheceu, o da companheira, da mulher que amou, sofreu e foi silenciada por anos. Cada vez que ela aparecia diante das câmeras, o país parava para ouvir o que ela tinha a dizer, e suas palavras se tornavam manchetes instantaneamente. A primeira entrevista após a morte de Gugu foi um divisor de águas. Ainda em choque, com a voz trêmula e o olhar distante, Rose falou sobre o acidente que tirou a vida do apresentador, descrevendo o desespero de ver o homem que amava inconsciente no chão e de perceber que nada poderia ser feito. O relato foi tão forte que muitos espectadores se emocionaram, enquanto outros criticaram o fato de ela expor detalhes tão íntimos em rede nacional. Mas o que ninguém esperava era que, a partir dali, cada declaração sua seria interpretada como uma nova peça em um quebra-cabeça de controvérsias. Em entrevistas seguintes, Rose começou a falar mais abertamente sobre a relação com Gugu, afirmando que eles viviam como marido e mulher, mesmo sem casamento formal. Disse que dormiam juntos, que compartilhavam alegrias, dores e decisões familiares. Essa narrativa contrariava diretamente o discurso de parte da família de Gugu, que insistia em dizer que o relacionamento era apenas de amizade e parceria parental. A partir dessas declarações, a guerra de versões se intensificou. A cada nova fala, surgiam especulações, críticas e ataques. Muitos diziam que ela estava tentando manipular a opinião pública. Outros viam suas palavras como um grito de dor de uma mulher que apenas buscava justiça. Uma das declarações mais marcantes foi feita em uma entrevista exclusiva para a televisão, quando Rose afirmou, entre lágrimas, que Gugu lhe dizia que ela era a mulher da vida dele e que jamais a deixaria desamparada. Essa frase se espalhou como fogo, gerando debates acalorados sobre a verdade por trás do relacionamento. Ao longo dos anos, Rose deu várias entrevistas em programas de grande audiência, sempre tentando mostrar sua versão da história. Em algumas, aparecia calma e serena. Em outras, emocionada, desabafando contra as injustiças e a frieza com que era tratada por parte da família. Em uma ocasião, disse que se sentia expulsa da vida que ajudou a construir e que a pior dor não era a perda de bens, mas o apagamento da própria história. Declarou que muitas pessoas próximas a Gugu sabiam do relacionamento, mas preferiam se calar por medo de represálias ou para proteger a imagem do apresentador. Essas palavras foram vistas como uma acusação velada e aumentaram ainda mais a tensão entre ela e a família. Em outra entrevista, Rose surpreendeu ao falar sobre sua fé e as conversas espirituais que dizia ter com Gugu. Contou que sentia sua presença em sonhos e orações e que ele a orientava a continuar lutando. Essa fala, embora profundamente emocional, gerou controvérsia e até ironias nas redes sociais, com alguns questionando seu estado emocional. Mas Rose se manteve firme, afirmando que não precisava provar nada a ninguém. Para ela, o amor que viveram era real e as memórias eram a prova disso. Nos bastidores, jornalistas que a entrevistaram relatam que Rose é extremamente sensível, mas também determinada. Antes das gravações, costuma rezar e pedir forças. Durante as entrevistas, chora com facilidade, mas fala com clareza e convicção. Muitos profissionais se surpreenderam com a coerência e a intensidade dos seus relatos, que contrastam com a imagem frágil que o público às vezes vê. Ela mesma já admitiu que o excesso de exposição a deixou exausta, mas que era necessário falar, porque o silêncio, segundo ela, foi o que a deixou vulnerável durante tantos anos. Cada declaração de Rose reacendia uma nova onda de debates. Houve momentos em que suas falas provocaram reações duras de advogados e familiares de Gugu, que a acusaram de tentar distorcer a verdade. Em resposta, Rose afirmou que apenas estava defendendo a memória do homem que amou e que, se ele estivesse vivo, jamais permitiria que ela passasse por tamanha humilhação.
Apesar de toda a dor e das polêmicas, suas entrevistas também mostraram uma mulher que não perdeu a fé. Ela dizia que tudo o que acontecia tinha um propósito e que a verdade, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. Essa convicção, expressa em suas palavras e em seu olhar, é o que continua sustentando Rose Miriam diante de um público que, mesmo dividido, não consegue ficar indiferente à sua história. A batalha pela herança de Gugu Liberato se tornou um dos capítulos mais intensos e dolorosos da vida de Rose Miriam de Matteu. O que deveria ser apenas o processo natural de partilha de bens após a perda de um ente querido se transformou em uma guerra familiar de proporções nacionais. Estimado em mais de 170 milhões de reais, o patrimônio deixado por Gugu foi motivo de uma disputa que colocou mãe, filhos e companheira em lados opostos. No centro dessa tempestade, Rose lutava não apenas por uma parte dos bens, mas principalmente pelo reconhecimento da sua história. Desde a divulgação do testamento, que a excluía completamente, ela afirmava que a decisão não refletia a verdadeira relação que mantinha com Gugu, insistindo que viviam em união estável e que compartilhavam uma vida de casal, ainda que sem casamento formal. A família do apresentador, liderada pela mãe, Dona Maria do Céu, defendeu a validade do testamento, alegando que Gugu e Rose eram apenas amigos e parceiros na criação dos filhos. Essa narrativa foi repetida em documentos, entrevistas e declarações públicas, ampliando ainda mais o abismo emocional entre eles. A situação foi especialmente dolorosa para Rose porque envolvia não apenas questões jurídicas, mas laços afetivos e memórias compartilhadas. O que antes era uma família unida em torno do amor e da admiração por Gugu se fragmentou em disputas, acusações e ressentimentos. Rose sempre afirmou que sua luta nunca foi motivada por dinheiro, mas por dignidade. Em uma de suas entrevistas mais marcantes, ela declarou com lágrimas nos olhos: "Eu não quero nada além de ser reconhecida como a mulher que viveu ao lado do Gugu, que o amou e construiu uma família com ele. Não é justo apagar a minha história." Essa frase repercutiu em todo o país e gerou uma onda de solidariedade entre mulheres que se identificaram com sua dor. Apesar disso, o processo judicial se arrasta até hoje, com decisões provisórias, recursos e audiências que se multiplicam ao longo dos anos. O caso, repleto de detalhes e divergências, se tornou uma das disputas de herança mais complexas da história recente do Brasil. No meio dessa batalha, estão os 3 filhos do casal, João Augusto, Marina e Sofia. O primogênito, mais próximo da família paterna, manteve por um tempo uma postura de distanciamento em relação à mãe, enquanto as gêmeas sempre se mostraram abertamente ao lado de Rose. Essa divisão gerou grande repercussão na mídia, que passou a retratar o drama familiar como uma disputa entre mãe e filho. Rose, em todas as suas falas, evitou atacar João, dizendo que o amava profundamente e que entendia sua dor. "Meu filho está confuso, ele também perdeu o pai e está sofrendo. Eu oro todos os dias para que ele encontre paz", afirmou em um de seus depoimentos mais emocionantes. As gêmeas, por sua vez, defenderam a mãe com firmeza, afirmando publicamente que sabiam da relação amorosa entre os pais e que jamais duvidaram do amor que existia entre eles. Essa união entre mãe e filhas foi um dos poucos pontos de luz em meio à escuridão das disputas. Apesar das dificuldades, Rose tenta reconstruir sua vida. Tem buscado retomar parte da rotina que perdeu, voltando a se dedicar a atividades médicas e espirituais. Ela também mantém contato constante com os fãs que a apoiam, usando as redes sociais como um espaço para agradecer, desabafar e inspirar outras pessoas que passam por situações parecidas. Em muitas postagens, fala sobre fé, perdão e superação, deixando claro que, apesar de tudo, não guarda rancor. Rose acredita que o tempo e a verdade acabarão prevalecendo. "Eu sei que o Gugu me amava, e sei que um dia tudo será esclarecido. O que importa é o que vivemos, e isso ninguém pode apagar", disse em uma de suas mais recentes aparições públicas. Quanto ao futuro, ela prefere não fazer planos longos. Diz que aprendeu a viver um dia de cada vez, valorizando as pequenas alegrias e a presença dos filhos. Mesmo sem o amparo financeiro imediato que esperava, Rose mantém a esperança de um desfecho justo e pacífico. Seu foco hoje é preservar a memória de Gugu e continuar sendo o pilar emocional das filhas. Para muitos, ela se tornou símbolo de resistência e de fé inabalável, uma mulher que enfrentou o preconceito, a dor e o julgamento público sem perder a essência.
E para outros, é o retrato de uma história de amor interrompida, cercada de segredos, silêncios e verdades que talvez nunca sejam totalmente reveladas. O destino de Rose Miriam segue sendo escrito, capítulo por capítulo, em meio à lembrança de um amor que marcou o Brasil e de uma luta que continua a emocionar quem acompanha essa saga de perto. E assim chegamos ao fim desta história que continua mexendo com o coração do Brasil. A trajetória de Gugu Liberato e de sua esposa, Rose Miriam, é marcada por amor, mistério, perdas e revelações que ainda hoje despertam emoção e controvérsia. São 6 anos desde aquela trágica partida, mas as palavras, lembranças e gestos de Rose mostram que o sentimento e a dor continuam vivos. Independentemente de lados ou opiniões, é impossível não se comover com a força dessa mulher que, mesmo em meio ao julgamento e à solidão, decidiu quebrar o silêncio e mostrar ao mundo a sua verdade. E se você chegou até aqui, é sinal de que se emocionou tanto quanto nós. Então já aproveita esse momento e deixe o seu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que você quer ver mais conteúdos como este. E se ainda não é inscrito no canal, aperta agora o botão de inscrição, é totalmente grátis, e a sua inscrição é o que faz o nosso trabalho continuar crescendo e trazendo novas histórias, revelações e lembranças marcantes do mundo dos famosos. O YouTube só entrega nossos vídeos para quem interage, então o seu like e a sua inscrição são a forma mais simples e poderosa de apoiar o canal. E se você quiser ir além, ajudar ainda mais com um gesto de carinho, use o Super Thanks, aquele coraçãozinho aqui embaixo do vídeo. Isso faz uma diferença enorme e mostra que você valoriza o nosso esforço em trazer conteúdos de qualidade. Mas se não puder contribuir dessa forma, não tem problema nenhum. Apenas comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nesta história, qual parte mais te tocou e o que você acha de tudo isso. A sua opinião é muito importante para nós, e adoramos ler cada comentário de vocês. Agora, antes de sair, eu te faço um convite especial. Assista o vídeo que está aparecendo aí na sua tela agora. Ele é ainda mais interessante, surpreendente e apaixonante do que este, com revelações que você jamais imaginou. Tenho certeza de que você vai se arrepiar com o que vem a seguir. Então clica agora e continua com a gente, porque o próximo vídeo vai te deixar sem palavras.